Eu me chamo Guerreiro Sombrio. Divulguem o vídeo, compartilhem, comentem, deem um like, fortaleçam o canal. Este fato ocorreu quando eu e 3 amigos meus fomos para um sítio da tia de um deles. Ocorre que no terceiro dia que estávamos lá, aconteceu a coisa mais incrível e estranha que nunca nenhum de nós havíamos passado ou presenciado. Já era noite e estávamos em um dos quartos, o primeiro quarto do corredor do sítio, e o sobrinho da dona do sítio, o Tadeu, pediu para nosso amigo Marcelo apanhar mais vinho na adega, que ficava em um lugar abaixo, descendo a escada da sala como se fosse o porão da casa. Mas a escada descia e era aberta, como um buraco na sala que levava ao subsolo até chegar na adega. Porém, logo após ele ter saído em direção à sala, eu e o Tadeu saímos e fomos ao encontro dele. Entretanto, Marcelo estava parado na sala, olhando para a escada que era larga e com vários degraus até chegar lá embaixo. Era uma imensa e comprida escada. Ele estava paralisado e olhando algo no fundo da escada e que não conseguíamos ver do local em que estávamos. Então fomos até ele e o que vimos foi realmente perturbador e assustador. No final da escada havia um homem bem pequeno, mas não era um anão. Era menor que um anão, com cara de mal, e os olhos tinham algo de muito sinistro, olhos de raiva. Ele estava no fundo da escada e de costa para nós, porém olhando para trás com a cabeça toda voltada para o Marcelo. E quando chegamos à cabeça dessa coisa que parecia um anão, mas não era um anão, rodou mais ainda para alcançar eu e o Tadeu, e aquilo ficou olhando para nós. Aquilo tinha uma boca sem expressão, tudo era esquisito naquela coisa. Era como um homem em miniatura, mas realmente sinistro, com grandes e grossas sobrancelhas. O mais estranho é que segurava algo vermelho em uma das mãos, que não descobrimos o que era. E após alguns instantes, aquilo virou o corpo para frente na direção da gente e começou a subir correndo as escadas em nossa direção. Mas quando dei por mim, somente eu estava na sala, pois o Tadeu e o Marcelo já haviam sumido e entraram no corredor. E aquilo estava correndo, subindo a escada. Então, mais do que depressa, eu disparei na direção deles e quando eu entrei no primeiro quarto do corredor, eles fecharam a porta com bastante força, trancando ela. Ficamos atônitos, sem saber o que dizer, o que falar. Em seguida, ouvimos o barulho de movimento no corredor indo para os outros quartos. Mas acontece que no corredor existia um telefone em uma mesinha e ouvimos o barulho do telefone caindo, como se aquela coisa tivesse esbarrado no fio do telefone e jogado ele no chão. Ficamos com o ouvido grudado na porta, tentando ouvir outros barulhos, mas só ouvimos o barulho do movimento, como se fossem passos rápidos, indo até o final da casa e voltando. Depois, ficou tudo em silêncio, e foi aí que nós perguntamos, o que era aquilo afinal? Ficamos ali, os 3 marmanjos de mais de 30 anos na cara, assustados e por um bom tempo tentando ouvir mais alguma coisa. Mas não havia som nenhum, tudo quieto. Até que resolvemos abrir a porta do quarto e investigar. Mas antes o Marcelo saiu com uma raquete de tênis, o Tadeu com uma tesoura e eu com um spray de latinha com tinta azul para jogar nos olhos daquilo. Era o que tínhamos no quarto para nos defender, caso aquela coisa sinistra aparecesse na nossa frente. Quando saímos do quarto, vimos que realmente o telefone estava jogado no meio do corredor, como se alguém tivesse passado e esbarrado no fio com os pés, tal como acontece com a gente em casa às vezes. O telefone estava jogado com o fone do outro lado. Ficamos sempre juntos, vasculhando a casa toda do sítio, mas não conseguimos encontrar nada. Fomos até a adega e também não havia nenhum sinal daquele homem pequenino, mas com cara de mal e sobrancelhas grossas. Resolvemos então ficar mais 2 dias no sítio.
porém sempre ficávamos juntos. E na hora de dormir trancávamos o quarto e dormíamos os três juntos. Chegamos à conclusão de que aquilo não era um anão. Tinha olhos de raiva e o jeito de virar a cabeça parecia aquele filme de terror O Exorcista, em que a Linda Blair girava totalmente a cabeça sem virar o corpo, como se fosse um boneco. Nossa conclusão é que não foi ilusão de ótica nem coisa parecida. Nós sabemos o que vimos e todas as descrições com algo vermelho que ele trazia em uma das mãos também foram vistas por todos nós. E depois o barulho do telefone caindo e os passos indo até o final da casa e voltando também. Não sabemos muita coisa, mas a única coisa que temos certeza é de que aquilo não era humano. Eu adoro histórias de fantasmas, e eu sempre me perguntei se viveria alguma coisa parecida com o que tem por aqui. Na semana passada, depois de ler mais algumas histórias de fantasmas, eu estava me preparando para dormir. Arrumei o alarme do aparelho de som para tocar cedo no dia seguinte. Entrei embaixo das cobertas, apaguei a luz do abajur e me deitei para dormir. O aparelho de som fica em uma mesa na frente da minha cama. Tem um relógio digital nele que ilumina um pouco o quarto com uma luz azul bem fraca. Eu estava quase dormindo quando eu fui ver que horas eram. Demorou um pouco para eu conseguir focalizar o olho no relógio e conseguir distinguir os números. Quando eu estava quase conseguindo ver alguma coisa, parou na frente do relógio. O meu coração disparou. O sono tinha ido completamente embora. Eu tentei acender a luz, mas a minha mão não achava o interruptor do abajur. Depois de alguns segundos de pânico, eu finalmente encontrei ele. Enquanto os meus olhos se ajustavam com a claridade, eu imaginava o que podia ser aquilo. E ali sentada na minha cama, com o coração disparado, a respiração ofegante, com a mão tremendo, eu vi aquilo. Uma desgraçada de uma maldita mariposa, do tamanho da minha mão, que tinha pousado bem em cima do relógio do aparelho de som. Depois de ver a bichinha parada ali, eu me senti tão idiota. Não foi dessa vez que alguma coisa sobrenatural aconteceu comigo. Algum dia ainda vou presenciar alguma coisa desse tipo? Não sei, mas um conselho para todos vocês. Nem sempre que alguma coisa estranha acontece é algo sobrenatural. Quem sabe não é apenas uma mariposa?